Como voltar sem dívidas das suas viagens? Você acha que isso é possível? Quer saber mais sobre isso? Então fica aqui comigo que hoje eu vou contar para você como é que a gente costuma fazer aqui no nosso método e voltar totalmente sem dívida nenhuma das viagens que a gente faz. Oi, tudo bem? Aqui é a Valéria Batagello. Aqui a gente fala sobre viagem e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês nesse vídeo sobre como voltar sem dívidas das viagens. Será que isso é possível? Você já conseguiu fazer isso alguma vez? Aqui a gente consegue. Aqui a gente definiu dentro do nosso método, que é aquele que a gente segue como cartilha todas as vezes que a gente vai viajar ou planejar alguma viagem, e a gente de verdade consegue voltar sem dívidas. E como é que a gente faz isso? Bom, o primeiro ponto é a gente decidir com a gente o que é que a gente quer guardar de lembrança da viagem, né? Como quase todas as outras coisas que a gente vai analisar e decidir como é que a gente quer viver aquilo, para isso também aqui a gente fez uma escolha. A gente decidiu que uma das lembranças das nossas viagens não seria a parte de ter que pagar. Então assim, eu não quero voltar da viagem feliz da vida, feliz por ter conhecido aquele lugar, feliz por ter aproveitado os dias, com fotos para eu passar meses lembrando. Inclusive aqui a gente já fez esquemas em que a gente montou álbuns de viagem, na época que a gente imprimia tudo, né? Teve uma época que mesmo já sendo tudo digital, eu tinha muito hábito de montar o álbum físico de viagens, né? E aí o tempo foi passando, a gente foi aprendendo a tirar cada vez mais fotos nos lugares que a gente ia e acabou que a gente perdeu um pouquinho desse processo de criar esse álbum físico, mas a gente ainda faz isso para o álbum digital. Então a gente tem arquivos muito organizadinhos, muito arrumados por data, com descrição de cada local, que a gente consegue consultar facilmente. Inclusive aqui, sempre que eu estou usando as nossas fotos de viagem, eu consigo facilmente dizer qual é a data, qual é o dia que eu tirei aquela foto, onde a gente estava, porque a gente faz esse tipo de organização. Então assim, a gente volta da viagem com esse tipo de expectativa. É isso que a gente quer viver. Então, logo na sequência, né, do retorno, a gente tem aquele vou encontrar com famílias e amigos por algum tempo, sei lá, até 2 meses eu ainda vou encontrar pessoas que querem saber como é que a viagem foi. Então, a gente tem ali um reviver a viagem, contando para as pessoas sobre as coisas pelas quais a gente passou, né? Sobre os lugares que a gente conheceu, sobre tudo que a gente viu de novo, sobre coisas diferentes que a gente comeu, sobre os processos, as fotos novas, os jeitos novos de fazer algumas coisas que a gente aprendeu. Então, se a gente nunca tinha dirigido, a gente tem isso para contar para as pessoas de, nossa, como foi legal, a gente dirigiu lá, a gente alugou um carro. Então, tudo isso a gente vive quando a gente volta da viagem, né? E mais esse processo da organização das fotos. Então, assim, é uma construção de memórias que a gente guarda isso para sempre, né? Então isso a gente também ensina, também tem um módulo específico dentro do nosso método, do nosso curso que a gente está gravando, que é justamente sobre como construir um grande acervo de memórias afetivas da sua viagem, né? Para você viver essa viagem por muito tempo, desde o início do planejamento até bastante tempo depois que ela acaba. E aí, se tem alguma coisa que definitivamente a gente riscou e a gente decidiu que não queria que fizesse parte do nosso pós-viagem, era lidar com uma fatura de cartão de crédito que a gente não queria, né? Então, aquele negócio de olhar e falar assim, poxa, eu acabei de voltar, eu tô tão feliz, vou encontrar fulano, mas nossa, cartão desse mês eu gastei demais, ou eu comprei coisa demais, ou não sei o que fazer com ele, então isso me incomoda, isso deixa realmente um gostinho diferente no retorno. E como a gente não gosta de lidar com essa parte, foi que a gente aprendeu o nosso método de voltar sem nenhuma dívida, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente se organiza de trás para frente, né? Então, a gente olha para todas essas coisas e distribui ao longo, né, de um certo tempo. A gente define qual é esse tempo. A gente sempre pode definir tudo, né? Eu sempre estou repetindo aqui, a decisão é nossa. A decisão
de o que fazer, como fazer, o que é meta, o que não é meta, o que é sonho, o que não é sonho, é nossa. E a decisão de como fazer isso também, de como distribuir isso ao longo do tempo, também é nossa. Então aqui a gente escolheu distribuir tudo isso ao longo de um tempo, né? Depende de cada viagem, depende da nossa expectativa, depende daquilo que a gente traçou já para a gente saber qual é o tempo que a gente tem. Mas a gente costuma ir fazendo isso por etapas. Então, eu vou tentar explicar aqui mais ou menos, tá? O passo a passo de tudo isso, eu garanto para vocês que vai estar tudo gravadinho, bem bonitinho, com muito detalhe para ninguém perder nada, né? Bem fácil de entender, mas é mais ou menos assim. Então, vamos imaginar que eu já decidi que eu quero viajar em 2022, né? Nós estamos agora em 2021, em outubro de 2021. Eu quero viajar em 2022 e vou começar a fazer a minha pesquisa agora sobre quando eu quero, para onde eu quero ir, né? Então, dentro daquilo tudo que a gente já foi olhando, vídeo separado para tudo, tá? Vídeo sobre como descobrir para onde vai, como é que a gente escolhe destino, tudo isso está aqui anotado na descrição. Tem um vídeo à vontade aqui no canal para você navegar. E se você estiver vendo isso aqui por outra rede social que não seja o nosso canal do YouTube, só dá um pulinho lá que você vai conseguir olhar para tudo isso com detalhes, tá bom? E aí, decidido tudo isso, decidido o mês, por isso que é tão importante conhecer os outros detalhes, né, que eu tô falando agora dos outros vídeos. Decidido o mês, que ele parte do princípio do quero viver alguma coisa no inverno, não quero de jeito nenhum pegar frio, quero um clima mais ameno, quero um lugar sem muita gente, enfim, já passamos por todas essas fases, já definimos tudo isso, aí a gente decide então qual é o mês. Valéria, como que a gente define qual é o mês? Quando a gente entende que se a gente não quer viver tudo isso, a gente não vai no mês da mais alta temporada daquele lugar. Então, se a gente não vai no mês da mais alta temporada, a gente já sabe que as coisas são um pouco mais controladas. Então, já escolhi lá mais ou menos que eu quero viajar em agosto do ano que vem. Então, se é agosto, é mês 8, né? Mês 8, nós estamos em outubro, então a gente tem aí aproximadamente 10 meses. Se eu já quiser hoje começar a planejar essa viagem, e é mais ou menos o que a gente faz, tá? A gente decide com uma certa antecedência, não para falar hoje eu estou comprando a passagem aérea agora, ou já estou contando para todo mundo que eu vou viajar em tal data. Não, isso é uma decisão assim de início de pesquisa, de início de planos, tá? Então, fazendo tudo isso com essa antecedência, com essa calma, para a gente funcionou mais ou menos nesse prazo. Então, a gente vai distribuindo o que é que a gente vai fazer. Então, é agora que a gente vai sentar com calma, olhar para saber o que tem lá, quantos dias a gente quer ficar, para daí a gente fazer o nosso orçamento. Eu falei sobre orçamento no vídeo sobre como economizar em todas as viagens. Eu vou deixar ele no card aqui para você, ou no card ou na descrição. Então, você pode procurar que você vai ter acesso a ele. Então, é nessa distribuição de como é que a gente faz para economizar, né, em todas as viagens. E aí a gente já escolheu qual é o mês. A gente já escolheu como é que a gente quer ir para lá, né, em que situação, qual é o dia da semana, que jeito que faz para ficar mais barato, como é que a gente vai aproveitar isso muito bem. Então, definido o orçamento, a gente começa a separar as coisas e pesquisar. Então, a gente vai acompanhando ao mesmo tempo. Preço de passagem é uma das primeiras coisas que a gente vai olhando para a gente ter certeza de que aquela data que a gente escolheu é uma data factível. Porque às vezes eu procurei isso na internet, fiz várias pesquisas, li várias matérias e vi lá que, por exemplo, agosto é um mês bom, um mês que tem um preço legal para viajar para aquele lugar. Mas na hora de fazer as pesquisas de passagem, claro que eu vou dar uma olhadinha. Agosto, o preço é esse. Mais início de agosto, o preço é tanto. Mais para o final de agosto, o preço começa a cair. Aí eu já vou saber também por que ele começa a cair. Ah, porque começa a esfriar, porque é uma temporada de chuva. Então, tudo isso eu já vou saber para poder decidir bem como é que eu faço para ir. Então, estou olhando lá preço de passagem aérea. Até chegar uma hora em que a gente determina qual é o nosso limite. Não dá para dizer para você qual é o seu limite, porque você precisa encontrar isso dentro do seu plano único,
né? Que é o que a gente vai ensinar você a fazer. Então aqui a gente já definiu que mais ou menos por volta de 8 meses antes é o tempo que é legal para a gente começar a fazer as coisas. Então a gente já sabe o preço da passagem. Se é uma época boa para fazer a compra da passagem, porque a gente vai acompanhando e a gente vai vendo, ela sobe um pouquinho, ela baixa um pouquinho, ela sobe de novo. Se a gente já conseguiu ver isso, já sabe que aquela é uma época boa, que eu deveria comprar realmente a passagem para aquela data, é a hora da gente realmente entrar na companhia aérea, olhar todos os planos de parcelamento que tem. E é ali que a gente faz o nosso plano de viagens com o pagamento antecipado, né? Então, se faltam 8 meses e eu já consegui comprar minha passagem aérea agora, eu vou dividir em 8 vezes, porque ela não vai pesar no meu orçamento do mês, claro que tudo isso dentro do orçamento que eu defini, tá? Mas ela não vai pesar dentro do orçamento normal. Eu vou pagando a passagem aérea parcelada até lá. E aí, se eu já tiver condições de fazer isso, nesse momento eu posso logo em seguida começar a olhar hotel. Se não, eu posso primeiro iniciar o pagamento das passagens, aí passando um pouquinho de tempo, dou um fôlego, dou uma reequilibrada nas coisas, aí eu faço a definição do hotel. E normalmente a gente faz isso de uma forma que ele termine ali no mês que antecede a viagem, tá? Então, assim, a última parcela das coisas que a gente gosta de comprar, elas terminam na fatura que vence do cartão antes da gente fazer a viagem, antes da gente embarcar. Por quê? Porque naquele último mês, que é quando eu estou fazendo os ajustes finos, né, do meu plano de viagens, do meu roteiro, eu tenho o meu cartão disponível para fazer a compra antecipada também, porque isso economiza dinheiro e economiza tempo, muito tempo, de comprar os tickets para as atrações do que eu quero visitar. Então eu compro tudo com antecedência. Então assim, se é para assistir uma peça de teatro, eu compro com antecedência o bilhete lá, o ticket para assistir aquele teatro. Se é para subir na Torre Eiffel em Paris, eu compro com antecedência. Por quê? Especialmente porque eu posso inclusive escolher o horário. Então essas são daquelas coisas que assim, nem sempre a gente sabe disso. Se você chegar lá e simplesmente entrar na fila do tipo, sair do hotel, me planejei que eu quero ir lá porque eu quero pegar o pôr do sol lá em cima, quando eu estiver lá na torre. E aí você descobre que a fila está gigante na sua frente, você não comprou o seu bilhete ainda. E quando você sobe, já anoiteceu. Ou você escutou falar que precisa chegar antes porque tem fila, e aí você vai muito cedo, perde o dia na fila, sobe, chega lá em cima, já viu tudo que tinha que ver e fala, putz, eu podia descer e aproveitar para fazer outra coisa. Aí você desce da torre e vai embora antes de ver o pôr do sol que você queria. Então tudo isso a gente consegue fazer o esquema bonitinho, comprar com antecedência e ter o horário certo para chegar lá e aproveitar a atração da melhor forma possível. Então esse último mês e meio até antes da viagem é quando a gente faz a compra de todos esses tickets. E aí o que sobra para a época da viagem? A gente também costuma ir comprando a moeda que a gente vai utilizar lá, seja dólar, seja euro, seja franco suíço, seja pesos, não importa qual é a moeda, a gente já costuma comprar isso com antecedência para que a gente chegue lá e tenha esse dinheiro em mãos, tá? Isso a gente compra como? A gente vai falar disso em outro vídeo, é claro, sobre como comprar moeda, sobre como levar dinheiro na viagem. Tudo isso vai estar muito explicado em outro vídeo, com certeza, e também com muito detalhe dentro do módulo específico da parte de dinheiro, de finanças do nosso curso, do nosso método, tá bom? Então, comprando isso com antecedência, você consegue perceber que eu distribuí ao longo de 8 meses tudo aquilo que eu quero fazer na viagem? Então, essa é a forma que a gente encontrou. Então, não quer dizer, não existe uma pílula mágica que a gente compra alguma coisa e simplesmente a conta não chega, né? Não tem como fazer isso. Mas você pode escolher em que momento você quer pagar. A gente escolheu que o nosso momento não é quando a gente volta da viagem. Ela não faz parte do nosso resultado de viagem, ela faz parte do nosso pré-viagem.
como se fosse pensar em planejar, em organizar sua mala, sabe? Montar o que você precisa levar. Então é isso que a gente faz com antecedência. Além de pesquisar e ir decidindo tudo isso que a gente quer colocar lá, né? Tudo isso que a gente quer fazer nesse roteiro, a gente já vai fazendo essas compras com antecedência, já vai sabendo esses valores, para que a gente faça esse pagamento prévio, tá? Então, de novo, não existe como a conta não chegar. Ela vai chegar antes ou vai chegar depois. Aí cabe a você escolher que tipo de coisa você quer fazer na viagem. E qual é o outro motivo de pensar que a gente não quer ter dívida depois da viagem? É comum que quando a gente deixa tudo para acontecer ao mesmo tempo, que a gente acaba se perdendo um pouquinho, né? Então, vamos imaginar que você já se preparou para levar um pouco de dinheiro, mas você fala, poxa vida, não deu para guardar o tanto que eu gostaria de dinheiro. Se você não guardou o tanto suficiente da moeda que você precisa para gastar lá, que daí já vai estar isso no seu orçamento, quanto de dinheiro disponível por dia você tem para fazer seus passeios, as suas refeições e tudo que você quiser aproveitar lá. Se você não separou isso suficiente antes, e aí está acontecendo ao mesmo tempo todas as parcelas da passagem aérea, do hotel, que às vezes você não escolheu parcelar antes e você decidiu pagar lá na hora, e aí você chega lá, naquela bagunça toda de dinheiro, você sai e acaba gastando mais, ou acha alguma coisa legal para comprar, e você na hora dá aquela perdida, do tipo, dá para comprar ou não dá? Bom, já que eu tô aqui, é o que mais acontece, tá? Já que eu tô aqui, eu tô aproveitando, quer saber? Eu penso nisso tudo quando eu voltar. Aí você vai lá e compra tudo aquilo. Quando você volta, chega a primeira fatura do cartão de crédito, você quase morre, infartado, porque a fatura vem amarga, né? A conta chega. A gente só precisa escolher quando é que a gente quer pagar. Então, o que a gente costuma fazer é isso. O que é planejável, o que é possível de antecipar, a gente antecipa. Então, a gente vai fazendo com calma, devagar, antes. E daí, quando a gente chega lá e aparece alguma coisa muito diferente, primeiro, normalmente a gente já tem uma reserva prevista no nosso orçamento para situações que a gente talvez não tenha pesquisado, tá? Por mais que a gente pesquise tudo, a gente ainda assim coloca uma reserva do tipo, e se eu chegar lá e descobrir um passeio que eu não conhecia, que eu não tive acesso até aqui, e eu quiser fazer, eu vou ter dinheiro para isso? Então, a gente já pensa nisso e leva uma reserva assim. Leva também uma reserva para o caso de compras, como eu estava falando agora há pouco. Apareceu alguma coisa muito legal que você fala, isso eu gostaria de comprar, eu gostaria de ter como lembrança dessa viagem, custa um pouquinho mais caro, mas legal, eu quero levar. Então, a gente gosta de estar preparado para tomar essa decisão de um jeito fácil, sem ter que ficar pensando muito, do tipo, nossa, mas se eu levar isso agora, e como é que vai estar o câmbio mês que vem, na hora de converter isso no meu cartão? Cara, a gente não quer ficar pensando nisso, a gente quer aproveitar o tempo que a gente tem lá. Então, a gente deixa tudo isso já como uma reserva mesmo. A gente leva isso como se fosse sobrando. O que tem acontecido, o que funcionou muito aqui para nós normalmente a gente volta com o dinheiro que a gente levou de reserva. Né? Se bobear até um pouquinho mais, porque a gente é bastante cauteloso na reserva que a gente faz do orçamento. E aí a gente não deixa de viver nada do que a gente gostaria de viver, porque a gente olhou antes, a gente comprou o ticket antes, a gente comprou o passeio antes. Se a gente quer conhecer, fazer um passeio mais distante, que tem um transporte diferente, ou que lá eu preciso de um guia específico para fazer, eu tenho como fazer porque eu já vi antes, eu já reservei antes, então eu vou aproveitar aquilo de qualquer forma, tá? E aí quando volta, a gente tem talvez uma coisinha ou outra que você quis comprar ali no free shop quando está voltando. É muito comum que a gente faça as pesquisas. Hoje em dia, a maioria das coisas não está compensando fazer fora, a menos que seja por puro desejo mesmo. Mas coisas que antes se comprava muito, né, no free shop ou até na viagem, como um perfume, como uma bebida muito específica que você fala, não, isso daqui eu quero comprar importado e lá vai custar mais barato. Não necessariamente é isso por conta da diferença da taxa do câmbio. Exato, faltou a palavra aqui. Mas ainda assim você pode escolher trazer, né? E aí se você
decide trazer, você sabe que aquilo tá tudo bem você comprar ou passar no cartão, fazer aquilo, porque você não tem nenhuma dívida desesperadora para o mês que vem, para depois ficar aí sofrendo para poder fazer esse pagamento. Outra coisa que eu me lembrei agora. Você falou dos tickets, dos bilhetes. Todas as atrações dá para se comprar antecipado? Quase todas. Quase todas, assim. O que não dá para comprar antecipado ou não vale a pena comprar antecipado, normalmente são atrações menores que estão dentro do CityPass, que inclusive saiu um post lá, tá lá no feed do Instagram e do Facebook, falando sobre o que é um CityPass, como comprar. Então, normalmente, os passeios menores não dá para a gente comprar com tanta antecedência. Assim como, né, agora que você perguntou isso, eu me lembrei da nossa história do trem, assim como alguns deslocamentos não dá para comprar com tanto tempo de antecedência, né? É como se a gente fosse pensar aqui, para eu ir hoje, daqui, interior de São Paulo, para a capital, eu consigo comprar uma passagem para daqui 8 meses? Não sei se eu consigo comprar num horário X, que eu ainda não sei direito como é que vai estar funcionando na época. Então, assim, alguma coisa que é muito particular e muito pequena de um deslocamento, de um passeio, de uma entrada de uma igreja, por exemplo. Você quer visitar uma igreja que tem um ingresso para entrar, porque é algo diferente, né? Por exemplo, tem igrejas que sim, que você acessa todo o interior da igreja, pode visitar normal, não tem que pagar para isso. Mas existe, por exemplo, uma subida até a torre, que você tem a vista da cidade inteira. Então, ali você tem que pagar por aquele passeio específico. Então, são essas coisinhas que vão entrando no detalhe depois e que, às vezes, você compra antes e ganha tanto em dinheiro quanto em tempo, porque ninguém quer pegar uma fila gigante dessa e perder metade do dia esperando alguma coisa acontecer. Ufa, tinha esquecido aqui o que era que eu estava falando agora há pouco e quase que eu perco o fio da meada, porque esse não estava aqui nos pontos de anotação, porque eu lembrei agora no meio do vídeo. Eu já escutei muita gente falando e já vi oferta de venda de empréstimo para poder viajar. Então, assim, gente, eu sei que existe situações para tudo nessa vida, tá? Então, assim, se aparece uma viagem muito imperdível e você fala, não, é melhor eu fazer desse jeito do que jogar toda essa conta para frente, então eu prefiro fazer desse jeito e pegar empréstimo agora e compro desse jeito. Existem situações, motivos para tudo que a gente faz, tá? Mas, assim, não cabe no nosso planejamento, no nosso conceito de viagem, a gente criar um empréstimo, fazer um empréstimo, pagar taxa de juros em cima disso, para poder fazer uma viagem que eu posso adiar por 6 meses se eu não tenho dinheiro agora, né? Então, essa história do fazer as coisas descompensadamente, sem saber quanto isso custa, que também faz com que a viagem fique mais cara. Então, às vezes você fala, nossa, mas eu economizei em tudo isso. Tá, mas você está pagando isso lá na taxa de juros, então não sei se a economia vale exatamente a pena, tá? Então, essas são formas de olhar para tudo isso como parte do ter dívida ou não ter dívida, né? Porque aí fica na prestação do parcelamento lá do financiamento, por exemplo, e você fala, ah, mas nem tá no meu cartão de crédito, tá beleza, meu cartão tá livre para eu poder viajar. Mas a conta tá lá acontecendo, você vai pagar em 1 ano, 2, não sei quanto tempo você vai colocar aquele empréstimo para funcionar. Mas, olhando para o nosso jeitinho, como a gente costuma ensinar o nosso plano fazer tudo isso de uma forma que caiba no nosso orçamento. Então, a gente organiza a data, a gente organiza a situação de acordo com o planejamento que a gente tem, o orçamento que a gente tem, né? Tudo isso a gente define. Então, mas se eu quero muito ir naquela data e eu não consigo ficar 20 dias, então você tem que decidir. Se a data é aquela, fica 10, né? Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração antes de decidir de verdade como é que é. E não só levar como um jeitinho. Gente, de novo, não tem certo e errado, tá? Igual eu já falei em outras situações, a gente não é o casal que viaja de mochilão, que faz todas as coisas possíveis para pagar o mais barato de tudo que a gente puder achar. Não, a gente faz escolhas conscientes para tornar a nossa viagem
do jeito que a gente quer, mais barata. E a gente consegue fazer isso, tá? Então, é possível. Então, quem gosta de praticar isso de outra forma, de fazer as viagens sem esse tipo de planejamento, ok, tá tudo certo. Mas pra gente tem funcionado muito bem. E aí a gente guarda lembranças maravilhosas de cada uma das viagens e a gente já volta planejando a próxima, porque a gente sabe que a próxima é possível. Porque a gente já viu que a gente conseguiu encaixar tudo isso dentro de um espaço de tempo, de dinheiro, de tudo mais que a gente quiser olhar, todos os pontos que a gente quiser olhar. E aí, para finalizar, antes de terminar aqui, né, de encerrar o vídeo, eu queria só lembrar o seguinte, que os custos da viagem, ele não se limita a isso que eu comentei aqui sobre passagem aérea, hospedagem, alimentação, compra de lembrancinha, passeio que você vai fazer lá. Tem um pré-viagem que a gente às vezes não leva em consideração e que se você deixa para fazer tudo isso junto, sem nenhum planejamento, acaba ficando tudo mais atropelado. Ou seja, você precisa tirar passaporte. Passaporte tem custo, tem taxa de emissão de passaporte, tem tempo do agendamento. Então, tudo isso tem que acontecer antes. Aí depois você tem que tirar o visto. Então, você fez correndo lá, agendou um passaporte de emergência se você conseguiu. E aí, em seguida, você tem que tirar um visto porque o país que você escolheu precisa de visto. Também tem uma taxa que você precisa pagar. Então, você fala, mas a taxa nem era tanto assim, Valéria, é tanto por pessoa. Tá, mas você está viajando sozinho? Isso cabe naquele seu orçamento? Então, você já comprou, às vezes, a passagem aérea, já está vindo aquela conta para você pagar todo mês e você ainda vai incluir 2 coisas, 3 coisas que você não estava pensando. E aí, não esquece, gente, que tem aquelas outras coisinhas delicadas que só elas. Para quem já é viajante habitual, já tem, por exemplo, a mala, já tem todos os acessórios que você precisa usar. Então, tem cadeado especial para mala. Então, se você não sabe, a gente vai ensinar. Fica só acompanhando que a gente vai ensinar. Então, tem cadeado especial para usar. Tem os acessórios que a gente leva para tornar a viagem um pouco mais confortável. Às vezes você precisa comprar roupa, porque você olha e fala, bom, para essa quantidade de dias eu não tenho uma roupa tal e eu quero comprar. Então, tudo isso é custo que vai se somando à viagem. E chega no final, você fala, bom, e agora eu vou contratar o seguro viagem, que é claro, você já entendeu que não pode viajar sem um seguro viagem. Isso não é prático, isso não é... Alguns lugares são obrigatórios, mas mesmo os que não são. Isso não é prático, isso não é viável, isso não é seguro. Então, o que a gente indica faça sim, porque você garante que a sua viagem vai ser mais tranquila. E tudo isso custa dinheiro. Então, se tudo for feito fora de prazo, né, fora de um contexto, a hora que você soma tudo isso, nossa, a viagem parece que ficou muito mais cara do que aquele pré-orçamento que você fez lá no início. Lembra, né? A gente faz um pré-orçamento para poder comparar. E, na verdade, juntando com o outro vídeo que você já viu, né? Eu já citei ele aqui, então tá na descrição, que é o vídeo sobre como economizar em todas as viagens que você fizer. Não tem como fazer isso se tudo acontecer ao mesmo tempo, tá? A gente se perde naturalmente. Então, se deu para juntar tudo isso e fazer um resuminho aqui agora, não deixe de fazer essa antecipação do seu planejamento, essa previsão do que é que você espera, de quando é que vai acontecer, para que você consiga distribuir todo o seu recurso de tempo, de dedicação para pesquisar, de dinheiro para poder ir fazendo o pagamento antecipado e conseguir fazer a sua viagem muito melhor do que aquilo que você espera. Então, aqui sempre acho que a nossa meta principal como é que a gente faz essa viagem melhor do que a última que a gente foi e que já foi boa. Então, é isso que a gente quer dividir aqui com você também, e é isso que eu vou contando para você em cada vídeo, com cada assunto especial, com muito detalhe, tá bom? Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!